Olá, eu sou o Márcio de Medeiros, professor do CETEF, Seminário Teológico Filadélfia, localizado em Jardim Redentor, Belfor Roxo. A todos que têm assistido nossos vídeos e acessado nosso blog, muito obrigado. O blog é só você digitar no Google prof. Márcio de Medeiros. Temos mais de 300 estudos, 21 vídeos e curiosidades. No YouTube, digite também prof. Márcio de Medeiros. Temos vários vídeos que vão abençoar e edificar você e a sua família. Tanto o blog como os vídeos têm esta função de te abençoar, você e sua família, e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E evangelizar, é claro, edificar a igreja de uma forma geral. E você divulgue na sua igreja, no curso, na faculdade, coloque no quadro de avisos. Nos ajude uma oração também, para que este trabalho continue, porque sempre tem oposição. Ore por nós, a oração é fundamental, porque sempre recebemos críticas, dados inflamados. Mas este trabalho, um trabalho voltado para a Bíblia, dentro da Palavra de Deus, é de suma importância. Mais uma vez, tanto os vídeos como o blog têm o objetivo de levar você a uma reflexão, um despertamento espiritual. Não simplesmente ensinar você, mas levar você a uma reflexão e a prática. O assunto de hoje é a graça de Deus, um assunto excelente. É difícil falar sobre graça sem falar em fé. Ambos têm íntima ligação, íntima harmonia, tanto fé como a graça de Deus. Vamos examinar este tema e gostaria que você conferisse os versículos conosco, nos acompanhe. Aqui o assunto é fé e graça. Aqui, vamos ler aqui Romanos, você acompanha na sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, diz que foi até esse versículo que Martinho Lutero, um dos principais versículos que Martinho Lutero se espelhou para fazer a reforma protestante, Ele se respaldou. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, diz assim 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 diz, o Evangelho é poder de Deus, o justo vive da fé. Aqui fé e graça, Romanos capítulo 5, versículo 21, está escrito assim, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De novo, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. A graça de Jesus Cristo, ela vem de Jesus Cristo. Graça é favor imerecido. Às vezes é traduzido como misericórdia, benignidade, longanimidade. É tudo de bom vindo de Deus. Vamos ler aqui. A salvação é um dom da graça de Deus, mas somente podemos recebê-la em resposta à fé. A salvação é um dom da graça de Deus, um favor imerecido, mas é através da fé. Então a graça de Deus ela proporciona, através de Jesus Cristo, a salvação. Combinada com a fé. A fé é uma condição para você obter a salvação. Mas essa salvação, além de você ter a fé, tem a graça de Deus. Para a salvação, precisa a combinação dos dois, do divino e do humano. Primeiro da graça de Deus, através de nosso Senhor e Salvador Yahushua, a Mashiach, Jesus Cristo, Messias, e da sua fé. A graça de Deus e a sua fé, a graça de Deus através de Jesus Cristo e a sua fé genuína
faz com que você tenha salvação. A salvação é pela fé mediante a graça. Por isso que eu disse no início que graça e fé estão intimamente ligadas uma com a outra. Para entender corretamente o processo da salvação, precisamos entender essas duas palavras, fé e graça. Fé salvífica. A fé em Jesus Cristo é a única condição prévia que Deus requer do homem para a salvação. A fé não é somente uma confissão a respeito de Cristo, mas também uma ação dinâmica que brota do coração do crente que quer seguir a Cristo como Senhor e Salvador. Aí tem os textos do dever de casa, para você anotar e pesquisar. Mateus 4,19, Mateus 16,24, Lucas 9, do 23 ao 25, João 10, do versículo 4 ao versículo 27, João 12, 26 e Apocalipse 14, 4. A fé não é só uma confissão a respeito de Cristo, mas também uma ação dinâmica, né? O termo fé significa também não só o fato de crer, mas uma dinâmica, né? Significa fidelidade, pistes do grego, né? Significa fidelidade, significa compromisso, dedicação, amor, envolvimento, cumprimento, obediência. Essa é a fé verdadeira, uma fé que produz uma ação positiva, uma ação voltada para Deus. A fé não é só o fato de crer. O conceito da fé no Novo Testamento abrange 4 elementos. Primeiro, a fé significa crer e confiar firmemente no Cristo crucificado, ressurreto como nosso Senhor e Salvador pessoal, Romanos 1,17. Então, fé é crer e confiar. Importa em crer de todo o coração, Atos 8,37, Romanos 6,17, Efésios 6,6 e Hebreus 10,22. Ou seja, entregar nossa vontade e a totalidade do nosso ser a Jesus Cristo, tal como ele é revelado no Novo Testamento. 2. Fé inclui arrependimento, desviar-se do pecado com verdadeira tristeza. Atos 17,30 e 2 Coríntios 7,10. Então, fé inclui arrependimento e voltar-se para Deus através de Cristo. Fé salvífica é sempre fé, mais arrependimento. Atos 2, 37, 38 e veja também Mateus 3, 2. Então, fé salvífica, fé que salva, é sempre fé mais, né, arrependimento, contrição. É necessário arrependimento. A fé verdadeira, genuína, vem acompanhada de arrependimento. Terceiro, a fé inclui obediência a Jesus Cristo e a sua palavra como maneira de viver inspirada por nossa fé, por nossa gratidão a Deus e pela obra regeneradora do Espírito Santo em nós. João 3, do 3 ao 6. Temos também Hebreus 5, 8 e 9. É a obediência que provém da fé. Romanos 1, 5. Logo, a fé e a obediência são inseparáveis. Romanos 16, 26. Confira depois. A fé salvífica sem uma busca dedicada da santificação é ilegítima e impossível. Então a fé também ela inclui obediência. Tá? Além de arrependimento, além de confiança, além de arrependimento, ela inclui obediência. Tem a linguagem do ABC e tem do obedecer. Verdade, obediência a Cristo e os seus mandamentos. A obediência provém da fé. É uma consequência de uma fé genuína, uma fé salvífica. E a fé salvífica sem a busca dedicada da santificação é ilegítima e impossível. A santificação, Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos é a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A fé verdadeira, ela vem acompanhada, a fé salvífica sem uma busca dedicada da santificação é ilegítima e impossível. Então, se a pessoa tem uma fé genuína em Cristo, ela busca sempre a santificação. A fé inclui sincera dedicação pessoal e fidelidade a Jesus Cristo, que se expressa na confiança, amor, gratidão e lealdade para com Ele. A fé, no seu sentido mais elevado, não se diferencia muito do amor. É uma atividade pessoal de sacrifício, de abnegação para com Cristo. Mateus 22, 37, João 21, do 15 a 17, Atos 8, 37, Romanos 6, 17, Gálatas 2, 20, Efésios 6, 6 e 1 Pedro 1, 8. Anotem
E pesquise, por favor, depois esses versículos, de suma importância. Aqui diz, é uma atividade, inclui dedicação pessoal, fidelidade a Jesus Cristo. Apocalipse diz, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Tem que ser fiel. Confiança, que fala confiança, amor, gratidão, lealdade para com Ele. Amor, né? Modos, mandamentos, lealdade, fidelidade, confiança, dependência, né, de Cristo. A fé, no seu sentido mais elevado, não se diferencia muito do amor. A fé está combinado com o amor. Né? Se você tem a fé, você tem o amor. É uma atividade pessoal de sacrifício, de abnegação. O que é abnegação? É renúncia para com Cristo. Eu já dei os versículos. Sacrifício, você fazer algo, trabalhar na obra do Senhor. E abnegação, que é abnegar, é negar, renunciar. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pague o preço, é verdade? Pague o preço. Tem que haver uma abnegação, uma renúncia pessoal dos prazeres mundanos, das diversões, daquilo que te afasta do reino de Deus, deixar tudo para servir ao Senhor Jesus Cristo, praticar os seus mandamentos, se envolver na obra de Deus, né? Ter uma comunhão íntima com Ele, etc, etc. É uma renúncia pessoal do seu ego e do mundo. Não é fácil, mas a fé, ela vem acompanhada disso, ela produz isso, ela vem acompanhada de abnegação, de renúncia, né, de coisas erradas também. A fé em Jesus como nosso Senhor e Salvador é tanto um ato de um único momento como uma atitude contínua para a vida inteira, que precisa crescer e se fortalecer. Então a fé tem que crescer, né, em você. Porque temos uma fé pessoal, real e única que morreu por nós. Romanos 4, 25, 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10. Nossa fé deve crescer. Romanos 4, 20. 2 Tessalonicenses 1, 13. 1 Pedro 1, do 13 ao 9. Então a fé, ela tem que crescer, ela admite gradação, progresso. A confiança e a obediência transformam-se em fidelidade e devoção. Romanos 4, 14, 8. 2 Coríntios 5, 15. Nossa fidelidade e devoção transformam-se numa intensa dedicação pessoal e amorosa ao nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 1, 21. E Gálatas 2, 20. Aqui é a graça. Graça. No Antigo Testamento revelou-se como Deus da graça e misericórdia, demonstrando amor para com o seu povo, não porque este merecesse, mas por causa da fidelidade de Deus e a sua promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Deus concede uma medida da sua graça como dádiva aos incrédulos, 1 Coríntios 1, 4, a fim de poderem crer no Senhor Jesus Cristo, Efésios 2, 8. Então a graça é como dádiva aos incrédulos, né, através da fé. Deus concede graça ao crente para que seja liberto do pecado. Liberto do pecado. Romanos 6, do 20 ao 22. Para que nele opere tanto o querer como o efetuado segundo a sua vontade. Filipenses 2, 13. A obediência como um dom da graça de Deus, né? Para orar, para crescer em Cristo, 2 Pedro 3, 18. Para testemunhar de Cristo, Atos 4, 33. Devemos diligentemente buscar o favor merecido, né, a graça de Deus. Hebreus 4, 16. Alguns dos meios pelos quais o crente cresce, o crente recebe a graça de Deus são estudar as Escrituras Sagradas e obedecer aos seus preceitos. João 15, do 1 ao 11, 20, 31, 2 Timóteo 3, 15. Ouvir a proclamação do Evangelho. Aí tem os textos, Romanos 1, 16, 1 Coríntios 1, 17, 18. Orar, Hebreus 4, 16. Jejuar, Mateus 4, 2, adorar a Cristo, Colossenses 3, 16, estar continuamente cheio do Espírito Santo, Efésios 5, 18, e participar da ceia do Senhor, Efésios 2, 9. A graça de Deus, ela pode ser resistida, você pode resistir à graça de Deus, infelizmente. Hebreus 12, 15, ela pode ser recebida em vão, depende de você. 2 Coríntios 6, 1, pode ser apagada, 1 Tessalonicenses 5, 19, anulada, Gálatas 2, 21, e abandonada pelo crente, Gálatas 5, 4, porque você tem um livre-arbítrio. Então, a graça de Deus, você pode rejeitá-la, eu recomendo aceitá-la. A graça é a favor imerecido de Deus. E através da graça salvadora de Jesus Cristo, mediante a fé, nós somos salvos. E a graça deve ser buscada, deve ser aproveitada. Então, aproveite a graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus que nos produz, como diz aqui, nós temos que buscar a graça de Deus em
Hebreus 4,16, e a gente recebe mais ainda estudando as Escrituras, obedecendo os mandamentos, ouvindo a proclamação do Evangelho, jejuando, orando, tendo intimidade com Deus, nós aproveitamos mais e mais essa graça, esse favor merecido. Então, a todos, muito obrigado. Sou Márcio de Medeiros, professor do CETEF. Graça e paz da parte do Senhor, Salvador, Jesus Cristo.